Planejando fazer hoje, a gente já viu até agora, né, o uso do Color Glass, na verdade, mais geral que o Color Glass, os hands-on estão fazendo além do Color Glass, né? Usar o Color Glass ou os modelos fenomenológicos para amplitude de dipolo obter cálculo de observáveis inclusivos, né? Lembrando que as funções de estrutura são proporcionais às seções de choque do Dipnela scattering, né? O Dipnela scattering é a quebra do próton ou do núcleo, né? Em estado final hadrônico X. Então, justamente as funções de estrutura são obtidas a partir de processos inclusivos, né? Não tem nenhuma partícula em particular sendo medida, mas sim o estado final hadrônico como um todo. Na aula de hoje eu vou começar a discutir um pouquinho sobre processos exclusivos, né? Especificamente a produção exclusiva de mesons vetoriais. Como o nome está dizendo, mesons vetoriais, o spin deles é o mesmo spin do fóton, tá? Spin 1, tá? Então é interessante que esses mesons vetoriais vão ter justamente os mesmos números quânticos do fóton, né? São neutros, spin 1 e assim por diante. O que eu estou falando de produção exclusiva, né, é que no processo de espalhamento fóton-próton ou fóton-núcleo, né, especificamente falando agora de fóton-próton, né, a gente não vai ter o estado hadrônico X, mas sim a produção de um meson, então uma partícula específica, e o próton, que é o alvo, né, vai ficar intacto. Então, é um estado final bem diferente que nos casos inclusivos. Eu tenho a produção exclusivamente de uma única partícula, que é o meson vetorial, né? Tem vários tipos de mesons vetoriais com várias massas, né? Alguns nomes de mesons vetoriais, o Rho, o Φ, que são os mais leves, e depois os mais pesados, que é o Jψ, o Ψ2s, e o Y, né? Com os seus estados excitados. Mas, no caso da produção exclusiva, o estado final é bem simples, né? Bem claro, né? É só o meson produzido e mais o alvo intacto, né? Isso significa que para o alvo estar intacto, né, deve haver uma troca entre o fóton e o próton, ou entre o fóton e o alvo, para um objeto que tenha os números quânticos do vácuo, né? Que a gente chama de pômeron, né? Então, todos os processos que envolvem produção exclusiva, a gente está espalhando fótons com pômerons, né? Na QCD, a gente modela o pômeron como aquelas são as trocas de dois gluons, né? Para ser algo singleto de cor, né? No canal T, né? Mas pômeron é um nome mais genérico que isso, né? Pômeron, de maneira geral, é um objeto, não é uma partícula, é um objeto, né? Que tem isospin zero e é par sobre conjugação de carga, né? Isso faz com que, quando esse objeto é trocado, a gente tenha lacunas na rapidez, ou seja, eu tenho as duas partículas produzidas, né? O meson vetorial e o próton intacto, e uma região no detector onde não há produção de partículas, justamente porque a gente está trocando um objeto sem cor, que é o pômeron, né? Então, isso é denominado lacuna na rapidez. Isso é um sinal experimental de processo difrativo, certo? Lacuna na rapidez, grande lacuna na rapidez, é um sinal experimental claro, né, de que está havendo uma troca de um objeto sem cor entre as partículas iniciais que estão espalhando, né? Então, aqui eu já estou definindo o que eu estou falando sobre pômeron, o isospin dele e a conjugação de carga, né? No caso da QCD, a gente modela como troca de dois números, né? Ô, Para professor, descrever uma sessão de choque. Fale? posso fazer uma pergunta? Sim. O, o, o senhor pode explicar, por favor, de novo, essa questão do gap da rapidez, por favor? A lacuna na rapidez, ou o gap na rapidez, né? É justamente uma região angular do detector, né? Em pseudo-rapidez. A gap na rapidez, vocês lembram o que é rapidez, né? Na verdade, pseudo-rapidez zeta, né? A pseudo-rapidez zeta, ela tem a ver com o ângulo, né, de espalhamento de uma determinada partícula, né? Ter uma lacuna na rapidez significa que tem uma região, isso é lacuna, né? Uma região no ângulo de saída, no ângulo polar de saída, né, no ângulo de espalhamento das partículas, né, onde não tem nenhuma outra partícula produzida. Ou seja, se tu olhar experimentalmente dentro de uma certa região angular, você não tem nenhum sinal experimental de partículas saindo ali, né? Por isso que a gente chama de gap de rapidez ou lacuna. A lacuna porque não tem nada, né? E é na rapidez porque é no ângulo de saída.
Então tem uma região angular onde não tem partículas produzidas, né? Comparando, claro, isso com o DIS, né? Onde o estado final, ou seja, o detector está coberto, né? Está coalhado de hadrons, né? Que são medidos sem nenhuma lacuna, né? Eles cobrem todo o detector. Não sei se expliquei. Não, entendi, professor. Entendi perfeitamente. Depois eu acho que é uma figura mais explicativa, né? Depois, se eu lembrar, eu te mando justamente experimentalmente, né, um sketch experimental, o que que é essa lacuna, né? Vai ficar bem claro o que que é, comparando o DIS com esses processos difrativos ou exclusivos, né? Tem Professor, uma região angular em pseudo-rapidez que é θ, né? Ângulo de saída, que não tem nada, tá? Não tem nada do ponto de vista da teoria, né? Do ponto de vista da teoria, não ter uma região sem emissão de partículas significa que a gente trocou um objeto sem cor, tá? Que a gente dá nome de Pomeron para esse objeto sem cor. prof, Vale. só às vezes a gente. Eu até vi isso naquele artigo lá que tu fez com o Guilherme e com o Lucas. Uhum. A gente escreve, e isso a gente já fez mais de uma vez, a gente escreve a nossa seção de choque diferencial em relação à derivada com a rapidez, né? Nesses casos aí, se a gente for fazer uma medida experimental disso e a gente colocar o gráfico, quando a gente consegue ver essa lacuna, por exemplo, assim, a gente tem uma região contínua onde vai a zero, e depois volta, ou não volta, não sei. Não, a seção de choque diferencial não vai mostrar isso, tá? Elas vai ter algumas características que são típicas de processo difrativo, né? O que eu estou falando para o Erison é como é que o experimental vê que um processo difrativo está ocorrendo. Um dos sinais claros é uma grande lacuna na rapidez. Tem que ter uma região angular onde eu não tenho partículas sendo produzidas. Isso para o experimental é um sinal que o evento que eles estão medindo é um evento que está associado com processo difrativo, né? A difração é o nome que se pega lá da ótica, né? Que são aqueles claros e escuros, né? A franja de interferência, né? A franja de interferência, a lacuna na rapidez, aqui no caso de física de partículas, seria a região branca entre dois tons mais escuros, né? Tá, agora não me faz Lá até na, mais sentido, sim. lá Agora na faz mais sentido. ótica, é a parte clara da figura de difração, né? Fazendo uma analogia aqui. Não é analogia, na verdade, não é nem analogia, é bem direto, né? Mas fazendo analogia, o gap na rapidez seria onde eu não tenho concentração de partículas produzidas, né? Ok. Eu só queria ver se tinha outro observável experimental que a gente conseguisse observar, ver isso, né? Mas beleza. E agora não me faz mais sentido, porque eu acho que o professor já falava desse efeito de difração há um bom tempo. Eu fico onde é que está a difração aí? Mas, ok. É que isso, na verdade, a gente sempre fala do experimento de dupla fenda, né? No caso clássico, para analisar a figura de interferência, né? Mas você vai também ter figuras de interferência, por exemplo, se tu espalhar, né? Fazer o espalhamento de uma partícula com um certo alvo, por exemplo, um alvo esférico, né? Você não vai ter aquelas figuras retinhas, mas a figura de interferência, nesse caso, é chamado espectro de Fraunhofer, né? São circulares, né? Mas a estrutura de claro e escuro também se mantém. É essa analogia das franjas de Fraunhofer que vai ser utilizado aqui em física de partículas, né? Para definir o que é difração ou entender o que é difração em física de partículas, né? Ok. E faz sentido, né? Lá em mecânica quântica a gente já vê tipo difração de elétrons, então... Vocês já ouviram falar do livro do Predazzi, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu não. O nome é High Energy Diffraction, né? Antes do livro do Kolchegov-Levin, que é muito recente, né? A Bíblia, para entender processo difrativo, era o livro do Predazzi, né? É o Predazzi-Baroni, né? High Energy Diffraction, né? Lá, o primeiro capítulo, o Predazzi ele é muito antigo, ele começou lá nos anos 50, nessa área. Então, ele faz uma revisão histórica, ele começa o livro revisando o que é difração no eletromagnetismo, né? Clássico. E depois
e depois faz a analogia com o caso em física de partículas. Né? Interessante. Se tu puder mandar, não precisa ser aqui, ó, no grupo lá, depois o nome dele, para dar uma olhadinha. Eu acho que é no início dos anos 2000, ele era a Bíblia. Na verdade, eu tenho em papel que o Predades me mandou quando eu fiz a tese. Era mais ou menos o ano que ele estava editando esse livro, né? High Energy Particle Diffraction, esse é o nome do livro, né? É o Predades e Baroni, né? Se vocês quiserem, né? Você vai encontrar ele já em PDF, ele é bem antigo, né? Mas vocês vão encontrar no capítulo 1, é bem interessante a explicação do Predades da difração em física de partículas. Né? E essa figura que eu estou tentando achar para mostrar para o Erison está lá, nesse capítulo 1, no capítulo 2, né? Que é como é que o experimental vê um processo difrativo, como é que ele separa o que é dígido de difração. Né? E aí, sabe que eu também, às vezes, eu acho que ajuda, eu acho pelo menos, entender como é que o experimental faz e como é que a gente faz porque a gente meio que faz a ponte, né, de fenomenologia entre esses dois, né? E às vezes eu tenho muita dúvida, tipo, como é que o cara vai medir isso, né? E daí já tem uma ideia melhor. Mas ok, A prof. difração tem um sinal bem específico, né? Que o cara já olha e já vê que aquele é um processo diferente, né? É um processo difrativo. Né? Na teoria, a gente descreve os processos difrativos justamente como sendo a troca desse objeto, né? Que é o Pomeron, que antigamente, antes da QCD, era o chamado Pomeron Soft, né? E depois vai ter uma nova roupagem, né? Após QCD, né? Que a gente pode construir um Pomeron a partir da QCD, que é o Pomeron BFKL, né? Certo? Seguimos? Isso é a mesma coisa, prof, que agora eu tô pensando, por exemplo, assim, é que eu tô pensando na analogia. No caso da ótica e do eletromagnetismo, a gente vai ter aquelas franjas porque a gente vai ter sobreposição de ondas, né? É isso que vai acontecer. O prof tá falando que nesse caso, Então, assim, só para resumir, tá? Não tem diferença nenhuma. O projétil, a gente fala de partícula, mas o projétil, na verdade, ela é descrita por uma onda, né? Por uma função de onda. E, obviamente, você tem espalhamento de onda num alvo. É a mesma coisa, na verdade. não, sim, isso eu entendo daí, por que tu vai ter essa imagem. A minha pergunta é só, tipo, por que que tu vai ter produção de uma certa partícula se tem essa franja? Isso eu acho que não tem um análogo com o eletromagnetismo ou com... Não, a produção de partículas, ou de partículas, justamente lá na analogia do eletromagnetismo clássico, é a parte escura da franja. Então, entre uma raia escura e outra, tem a parte branca, né? A clara, né? Sim, Daqui, para nós, a parte escura é onde estão produzidas as partículas. E tem uma região que não tem nada, que é a franja clara, a raia clara. Né? tá. Só que, veja bem, aí eu falando teoria, tá? Se eu não troco cor, né, se é um objeto sem cor, que tem os números quânticos do vácuo, esse é o nome que dão, né? Obviamente, esse objeto está acoplado tanto com o alvo quanto com o projétil. No nosso caso, é um fóton e um próton, né? O meson ele é produzido no vértice do fóton. Ou seja, se eu tenho difração, eu só posso produzir partículas num processo difrativo ou exclusivo fóton-próton para partículas que têm os mesmos números quânticos do fóton. Por exemplo, os mesons vetoriais. Eles têm os mesmos números quânticos do fóton. Carga nula, spin 1, etc, etc, etc. Tá, então tem regras de conservação no meio aí. Isso, como é um objeto sem cor que está sendo trocado, né? O nome disso é uma troca com os números quânticos do vácuo. Quem está lá em cima tem que se manter os mesmos números quânticos. No vértice superior e no inferior, as partículas têm que ter os mesmos números quânticos. Né? Então, num processo difrativo fóton-próton, as partículas produzidas, né, no caso do vértice do fóton, só podem ser partículas que têm os mesmos números quânticos do fóton. Por exemplo, mesons vetoriais. No artigo ali do Lucas e do Guilherme, é o Z0, né?
tem massa, mas tem os números quânticos do fóton. Pode ser o próprio fóton real, que isso é o DVCS, né? É um processo específico, onde tem fóton real sendo produzido no estado final. Mas, de qualquer maneira, se é de fração, se está tocando pômeron, no vértice superior, na troca desse pômeron, tem que manter os números quânticos do fóton incidente. Pode ser o próprio fóton, pode ser um Z0, pode ser um meson vetorial, mas nada além disto, né? Nada além disto. Que daí, se tivesse, ia quebrar a teoria, né? Exato. Mas ok. E é por isso que o próton também se mantém intacto, né? Não há troca dos números quânticos das partículas que estão saindo no estado final. Então, o próton também se mantém intacto. Ele não quebra, como é no DIS, né? Faz sentido até porque quando eu estava lendo lá o artigo lá, eles falam que tinha algumas regiões das seções de choque onde o Z0, por exemplo, não tinha concorrentes. Então, tipo, eu acho que os concorrentes, quando o pessoal diz, são todas essas outras partículas que têm os mesmos números quânticos do fóton, mas... Ok. Então, continuando na teoria aqui, né, qual é que é o formalismo teórico que é utilizado para descrever processos diffrativos? Basicamente, remonta aos anos 60, né, o que a gente chama de Goodwalker, né, formalismo de Goodwalker, né? Goodwalker é os autores dos anos 60, que basicamente eles vão escrever como é que a gente calcula as seções de choque difrativa utilizando justamente a ideia de função de onda, né, que no caso a função de onda do fóton, e dos mesons vetoriais no estado final, né? Então, aqui no formalismo de Goodwalker, né, no formalismo GW, né, a gente tem que encontrar quais são os estados que diagonalizam, né, a parte imaginária da matriz de espalhamento, né? A gente pode mostrar, tá, explicitamente que os estados de Fock do fóton virtual, né, principalmente o primeiro estado de Fock, que é o estado QQ-, ele é justamente um autoestado de T, tá? Então, a primeira coisa que se identifica é que os estados de Fock do fóton, né, principalmente o estado QQ-, que é o mais baixa ordem, né, é um autoestado de T, e obviamente ele diagonaliza a matriz de espalhamento T ou a matriz S, né? Como eu tenho um processo onde eu vou manter os números quânticos, né, no início e no fim das duas partículas incidentes, né, esse processo tem que ser elástico, né? Então, aqui, quando eu for descrever o espalhamento fóton-próton difrativo, né, eu posso pensar, se eu estou escrevendo o fóton em termos dos seus estados de Fock, né, como o espalhamento elástico do dipolo de cor, né, o par QQ-, com o alvo, né, formando no estado final um meson, tá? Ou seja, eu vou ter uma transição do fóton para um meson com os mesmos números quânticos do fóton, né? A informação sobre o fóton a gente já sabe, né? A informação sobre o fóton flutuando no par QQ- é dada pela função de onda do fóton, né? Que depende do tamanho do dipolo, da virtualidade do fóton, que é o quadrado, e a fração de momento longitudinal do par do dipolo, que é o Z, né? No caso, agora tem uma informação nova que tem que ser adicionada, que é a função de onda do meson produzido no estado final, né? Então, necessariamente, também nós vamos ter que construir a função de onda do meson, que é a psi-v, né? Naquela disciplina de QCD avançada, né? Nós descrevemos como é que a gente calcula ou constrói a função de onda do meson a partir da função de onda do fóton, né? Com certas hipóteses, né? Fenomenológicas, como já vou só revisar, mas a gente fez isso em detalhe naquela disciplina, né? Então, referente à função de onda do meson, que seria a novidade aqui, que tem que ser acoplada na teoria, né? A gente tem vários modelos, né, para construir a função de onda do meson. Tem que ser modelos porque a função de onda do meson é uma quantidade não perturbativa, né? Então, ela não pode ser calculada de primeiro princípio, né? Então, a gente necessariamente vai ter que fazer modelagem de como é que é a forma, né, da função de onda do meson vetorial. Eu só vou enunciar aqui os nomes mais comuns, né, os modelos mais comuns para as funções de onda dos mesons, né? A primeira, bem conhecida delas, é a boosted Gaussian, né? Que começa uma função de onda no espaço de momento e depois a gente faz um boost, né? E transforma isso para o espaço de posição ou de tamanho transversal. Tem o modelo NNPZ, que são os autores, né? O Nikolaev, Nemchik, Predadze do livro,
e o Zakharov, né? E também a Lycon-Gaussian, né? Que é a construída a função de onda do meson a partir da função de onda do fóton no cone de luz, né? Isso a gente fez explicitamente naquela disciplina, né? Como é que a gente constrói esses vários modelos? Basicamente, o ponto de partida para construir esses modelos, né? A gente precisa... O ponto de partida é a solução da equação de Schrödinger, né? Para um par QQ-barra ligado, né? Que no modelo não relativístico é como a gente constrói a função de onda de um estado ligado, né? Lembrando que os mesons vetoriais são estados ligados de quarks, né? CC barra é o JPsi, o BB barra é o Y, a SS barra é o Φ e assim por diante, né? Então, o ponto de partida para construir esses vários modelos é solucionar analiticamente ou numericamente a equação de Schrödinger, né? A partir de um potencial que tem que ser confinante. Em geral, o pessoal, bem simplificadamente, né, utiliza um potencial coulombiano mais um potencial ligante, tipo oscilador isotrópico, né? E constrói a função de onda. Isso é um primeiro ponto de partida, né, de como construir as especificidades do modelo da função de onda para o meson. Sabida a função de onda do meson, a gente vai calcular então a amplitude de espalhamento, né, fóton-próton, indo no meson V vetorial mais próton, né? A amplitude é escrita no formalismo de polos desta maneira, né? Envolve então uma integração em R, uma integração em Z, né? Ao invés do módulo quadrado da função de onda do fóton, aqui a gente vai ter uma função overlap, né? Que basicamente é o produto, é a contração da função de onda do fóton com a função de onda do meson, né? Então, trocamos o psi quadrado do fóton pela função overlap. Claro que a gente vai construir a função overlap a partir dos modelos para a função de onda para o meson, certo? A parte da amplitude de espalhamento do dipolo está aqui, é 2 vezes a n, né? Aqui, no caso mais geral, a amplitude do dipolo depende de R e de B, parâmetro de impacto e tamanho do dipolo. Aqui, ao invés da gente introduzir a variável de Bjork em X, como a gente está num processo difrativo, quem vai fazer o papel da variável de Bjork em X lá no DIS é o X-Pomeron, tá? Eu já vou dizer quem é essa fração de momento longitudinal associado aos eventos difrativos. Mas, a princípio, a gente vai usar a mesma amplitude de dipolo, que depende de B, tá? E só trocando o X de Bjork por uma nova fração de momento associado à partícula ou objeto difrativo, que é o Pomeron, que está sendo trocado entre o próton e o fóton. Mas a maneira de calcular é exatamente a mesma como a gente faz no formalismo de polos, né? Para calcular a amplitude. Claro, essa amplitude tem mais informação, né? Ela também depende do momento transferido, né, nos vértices, né? Que é dado a partir da integração do parâmetro de impacto. Na verdade, a gente vai fazer uma transformada de Fourier aqui, né? Uma transformada de Fourier do espaço de momento de parâmetro de impacto B para o espaço de momento transferido. Então, o vetor ou bivetor momento transferido é chamado de vetor delta, né? Então, o vetor delta é o bivetor momento transferido nos vértices, né? Então, a dependência no momento transferido é obtida a partir da transformada de Fourier do espaço de parâmetro de impacto para o espaço de momento transferido. Então, tem uma novidade a mais aqui, que é uma transformada de Fourier partindo da dependência da amplitude de polo em B para, depois da transformada de Fourier, para uma dependência nessa amplitude que é no momento transferido, tá? O momento transferido nada mais é que a variável de Mandelstam T, né, lá nas variáveis de Mandelstam, para processos, né, de espalhamento. A partir da amplitude, a gente vai calcular a seção de choque diferencial, a d sigma dt, onde t é a variável de Mandelstam, né, que é o quadrado do momento transferido, né, t de Mandelstam é o quadrado do momento transferido nesse processo difrativo. A seção de choque diferencial é 1 sobre 16π módulo quadrado da amplitude. Tá? Então, você consegue calcular a seção de choque diferencial para a produção do meson no espalhamento fóton-próton a partir da amplitude, tomando o módulo quadrado dela, a menos a normalização, 1 sobre 16π. Né? Qualquer outro processo que você queira calcular a seção de choque diferencial é obtida através dessa mesma maneira. Você precisa calcular a amplitude de espalhamento, tomar módulo quadrado e multiplicar por 1 sobre 16π.
Só para entender o que é o momento transferido, né? O bivetor delta, né? É proporcional, né? Na verdade, ele é relacionado à variável demanda ustan t, menos os processos de espalhamento. Ou seja, o módulo do bivetor delta, momento transferido, que eu estou chamando de delta sem vetor, né? É justamente a raiz quadrada do negativo da variável demanda ustan t. Lembrando, a variável demanda ustan t é negativa, né? Se a gente está com energia de antimassa positiva, né? Se vocês fizerem essas integrações, o que é o resultado da dependência para amplitude, a amplitude γp indo em Vp, basicamente ela depende dessas variáveis aqui, né? Ela vai depender, na verdade, depois da integração, né? Depois da integração em R e Z, a amplitude vai depender explicitamente, então, no momento transferido, no x do Pomeron e em Q2. E em Q2. Aqui não tem esse R, porque eu já integrei o R aqui em cima, né? Então, basicamente, depois das integrações em R, Z e B, a gente vai obter uma amplitude que vai depender de x Pomeron, o módulo do momento transferido delta e a virtualidade do fóton Q2, que está embutida aqui, né, na função de onda do fóton, aqui no overlap das duas funções de onda. Né? Então, a amplitude que a gente vai obter vai ser dependente de x Pomeron, delta e Q2. Tomamos o módulo quadrado dela, multiplicamos por 1 sobre 16π, isso vai nos dar a seção de choque diferencial para esse processo difrativo. Sim? Uma coisa que eu também percebi naquele artigo lá de vocês, que também era processo exclusivo, vocês fazem ele... É realizado os dois, eu quero ver se isso é uma coincidência ou se tem alguma lógica por trás disso. No canal T, tem algum motivo para isso? Ou... É canal T porque o Pomeron está sendo trocado no canal T, né? No canal T, né? Tá. Então, no canal T, quer dizer, linhas verticais aqui, né? Eu tenho AB indo em CD, eu estou trocando um objeto como linha vertical, né? Aqui nos diagramas, né? Então, quando tu tem esse tipo de processo exclusivo, que vai ser uma troca de Pomeron, que conserva os valores do fóton, eles vão ser no canal T, então. Tá. Exatamente. Ok. Outro livro que vocês podem olhar sobre difração, que é super interessante, só o capítulo 1, tá? É este livro aqui, né? Que é... aqui, ó. Cromodinâmica Quântica, o Pomeron. É o livro do Forshall. É o livro do Forshall e do Ross, né? Forshall Ross. De 1997. É o livro anterior ao Predades, tá? O capítulo 1 desse livro faz uma revisão da teoria de Rege, e lá na teoria de Rege ele explica o que é canal S, o que é canal P, o que é canal U. A gente tem 3 canais distintos, né? Não, sim, é porque eu vi que nos dois tinha isso e... É que eu não sei, tipo assim, sei muito pouco. Eu vejo que os professores, várias vezes já, sempre falam muito de Pomeron, eu nunca, tipo, estudei isso, né? E daí, mas tem que ver o desenho de espalhamento, ver qual que é o canal ali. Isso. Mas nesses casos vai ser o T sempre, né? Isso. Por causa dessa troca aí de Pomeron, pelo que eu entendi. Isso, exatamente. O Pomeron está sendo trocado no canal T. Aqui eu estou dando um sketchzinho de como é que a gente encara o Pomeron na QCD, por isso que eu mostrei o livro do Forshall, né? Porque o Pomeron também tem uma versão da década de 60 antes da QCD, pré-QCD, que é a teoria de Rege, né? Mas aqui no nosso caso, a gente está modelando o Pomeron como sendo uma troca de 2 gluons, né, no canal T, né? Claro, com todas as emissões de gluon no canal S, né, na horizontal aqui, né? Que são o que a gente chama de diagrama escada, né, da QCD, mas vejam bem, a gente está trocando dois. Então, no nosso processo, quando a gente for agora calcular, né, do jeito que a gente está calculando em termos dos graus da liberdade de dipolos, né, o processo da troca de Pomeron se dá desta maneira aqui, né. Aqui eu estou mostrando nesse primeiro diagrama o espalhamento elástico fóton-próton, indo em fóton-próton, ou seja, é completamente elástico mesmo, né? As partículas incidentes são as mesmas partículas no estado final, com uma troca de Pomeron no canal T. Obviamente eu tenho que ter a troca de Pomeron para a gente ter o espalhamento elástico, né? No nosso caso, no estado final, ao invés de ter o fóton virtual
novamente, né, a gente tem partículas que têm o mesmo número quântico do fóton, por exemplo, os mesons vetoriais, né? Os mesons vetoriais. Mas eu poderia também ter um fóton real no estado final. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar as quantidades que estão aqui. Eu vou tentar abrir mais um pouquinho. Certo? Aqui, então, nós temos o tamanho do dipolo, que é o tamanho R, né? Nós temos Z1 menos Z, que são as frações de momento longitudinal do quark e do antiquark do dipolo, né? A distância entre o centro do dipolo, né? Ou a distância entre o meson produzido e o antiquark do dipolo é 1 menos ZR, né? Aqui está o parâmetro de impacto B, né? O parâmetro de impacto é a distância do centro do próton até o centro do dipolo, tá? Então, o parâmetro de impacto da colisão B é desde o centro do dipolo até o centro do próton, né? E vejam bem, aqui a gente tem as frações de momento, né, longitudinais dos gluons que estão acoplando com o dipolo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um gluon que está acoplando com o antiquark do dipolo. Esse gluon tem fração de momento longitudinal x, tá? E eu tenho um outro gluon, né, da troca de dois gluons, que é o modelo de Pomeroy, né, que está sendo trocado com o quark do dipolo, e a fração de momento desse gluon não é x, é x', tá? Eu já vou conversar com vocês qual é que é a problemática, qual é que é a novidade quando a gente tem gluons trocando com os quarks com frações de momentos longitudinais distintas, né? Que é o efeito de skewedness, né? Mas como eu estava comentando com vocês, no formalismo de dipolos, a amplitude calculada ela vai depender de x-pômeron, delta, momento transferido, e da virtualidade do fóton. A novidade é que vocês vão ter que fazer uma transformada de Fourier da amplitude de dipolo, basicamente, antes de obter a amplitude, né? E claro, depois que faz a transformada de Fourier, você ainda faz as integrações em RZ, pesado pela função overlap, por isso que eu chamo de overlap, né? Ele é o peso na integração em R e Z. Tá? Você vai pesar, fazer uma média, né? É uma média de mecânica quântica, né? A amplitude basicamente é uma média da amplitude, né, pesada pelo overlap, produto das funções de onda do fóton e do meson, né? Aí a gente vai começar a construir explicitamente a expressão da N, né? Que tem que aqui depender explicitamente de B, porque eu tenho que ter uma dependência de B, porque a dependência em momento transferido delta vai depender da transformada de Fourier da minha N de B. Então, eu preciso de um modelo físico bem fundamentado para a N de B. Em geral, né, a maior parte dos modelos usa a simplificação de fatorização, né, da dependência em B, né? Ou seja, a parte em Rx está fatorizada da dependência em B, né? Onde SB basicamente é associada à distribuição dos gluons, né? Distribuição espacial dos gluons dentro do próton, né? Que necessariamente vem de modelos fenomenológicos, né? Ou seja, a dependência em B da minha amplitude de dipolo, na maior parte dos modelos, primeiro usa a fatorização e depois assume uma forma muito simples de quanto é que essa função overlap, ou a função perfil para o próton, né? Que em geral é usada a função passo. Além disso, a dependência em T não vem só dessa transformada de Fourier de B para B. Eu tenho ainda uma dependência líquida no momento transferido, advindo das funções de onda. Tá? Isso foi mostrado num artigo do Bartels e o Wallet-Bernard e o Peters, em 2003. Né? Eles mostraram que as funções de onda do fóton, por exemplo, né, quando a gente está considerando o momento transferido não nulo, né, as funções de onda também têm uma dependência no momento transferido. Tá? Nesse artigo do Bartels, né, eles mostraram que a função de onda do fóton, por exemplo, né, se eu quiser calcular a dependência em t, ou seja, no momento transferido, eu vou tomar a função de onda em t igual a zero, que são as funções de onda do fóton que a gente já conhece, né? Aquelas expressões analíticas que a gente obtém, né? Elas são obtidas em t igual a zero, no momento transferido zero. Se a gente quer a função de onda em t diferente de zero, então a gente multiplica a função de onda em t igual a zero
por esse fator é demonstrado nesse artigo do Bartels, a dependência em T é na forma de uma exponencial complexa, onde envolve nessa exponencial complexa o produto escalar do tamanho do dipolo, né, o vetor R, com o momento transferido. Então, a dependência em T das funções de onda são não nulas, né, e elas são na forma de uma exponencial complexa que envolve o produto escalar R vetor delta. Ou seja, aqui, ainda além da transformada de Fourier de B para delta, né, a gente, nas funções de onda, vamos ter um produto escalar de R para delta. Isso significa que o momento transferido, né, ele não é conjugado de Fourier apenas com o parâmetro de impacto, como está escrito aqui, mas também ele é Fourier conjugado com o bivetor R. Na verdade, então, o delta ele é conjugado de Fourier desta combinação do parâmetro de impacto e um menos Z vetor R. Só para entender, né, o B mais 1 menos ZR é a distância transversa entre o centro do próton, né, e, por exemplo, o antiquark no dipolo. Então, mostrando aqui explicitamente, né, B mais 1 menos ZR é justamente a distância do centro do próton até o antiquark, né, do dipolo. Lembrando que B, o parâmetro de impacto, é a distância transversa entre o centro do próton até o centro de massa, que é o baricentro do dipolo. Né? Então, a dependência em T não vem só da transformada de Fourier da N, mas também vem a ter uma contribuição extra para a dependência em T, que vai vir aqui da função de onda, né, o overlap das funções de onda, em T igual a zero. Ainda para compactar a notação, né, em vez de ficar escrevendo toda hora 2 vezes N de B, eu vou compactar a notação do 2 vezes N de B. Para compactar a notação, vou lembrar, né, que a seção de choque de dipolo, né, que é a seção de choque da interação do QQ barra com o próton, né, que depende de X e de R, nada mais é, pelo teorema óptico, né, a parte imaginária da amplitude elástica, né, do espalhamento elástico do QQ barra com o próton, né, em T igual a zero. Em T igual a zero ou em momento transferido igual a zero. Lembrando que a seção de choque de dipolo, né, é a integral no parâmetro de impacto de 2 vezes o N de X, R e B. Tá? Se eu lembrar, então, que a sigma QQ barra é a integral no parâmetro de impacto de 2 vezes a amplitude de dipolo que depende de B, tá certo, tá claro que eu posso escrever 2 vezes N de B como sendo uma seção de choque diferencial, né, de sigma QQ barra D2B. A partir dessa relação aqui, né. Então, na minha notação compacta, eu ainda vou escrever 2N de B como sendo essa seção de choque diferencial de sigma QQ barra D2B. E aí, aquela expressão da amplitude que eu mostrei aqui na página anterior, né, fica compactada a expressão dela, né. Aqui. A minha amplitude, que vai depender de x pômeron, que é 2 e delta, é uma integral em R e Z, né, de uma transformada de Fourier que conecta o momento transferido com R e com B. Né? Então, delta ela é conjugada de Fourier tanto de B quanto de R. Né? E aqui eu substituí o 2N, né, por d sigma D2B. Essa é uma anotação para compactar a expressão da seção de choque. Lembrando que aqui o overlap da função de onda, as funções de onda aqui são as funções de onda em t igual a zero, porque a dependência em t diferente de zero já foi colocada aqui na exponencial complexa, que envolve o produto escalar R com delta. Muito bem, então todo o ingrediente físico está em 2 lugares, né? No overlap das funções de onda e o modelo para amplitude de dipolo, né? Em termos de B. São 2 informações físicas. Uma delas já é mais controlada, o overlap das funções de onda, do fóton e do meson. Se eu estou usando um modelo específico para a função de onda do meson, essa quantidade aqui, o overlap, é conhecido, tá? Dado o modelo da função de onda para
o meson. Aqui eu estou colocando explicitamente as funções overlap para fótons transversalmente polarizados e para fótons longitudinalmente polarizados. Essas expressões a gente obteve lá naquela cadeira QCD perturbativa avançada, né? A gente mostrou quem são os overlaps, né? Basicamente, a gente consegue mostrar que as funções overlap para fótons transversais e longitudinais têm uma cara muito parecida com a função de onda do fóton, ou seja, a gente tem as funções de Bessel, K0 e K1, né, explicitamente aparecendo, e a informação nova, que é a informação sobre o meson, está contida, né, nas funções que a gente chama de escalares, que é a função φ, né? Então, toda a informação do meson vetorial está na função φ e na massa, né, e na massa do meson, né, claramente. Tá? Então, aqui estou botando as expressões, as funções overlap, tanto para fótons transversalmente longitudinais, quanto para os longitudinalmente polarizados, né? Todas as informações do modelo específico do meso em questão está nessas funções φ, né? É ali que vai entrar a informação da modelagem para a função de onda do meso. Aqui as cargas efetivas, esse E chapéu F, nada mais é que a carga efetiva dos quarks constituintes do meson, né? Então, para o JPC, onde a gente tem CC barra, a carga efetiva é 2/3, que é a carga do charme, né? Para o Φ, que é um estado ligado SS barra, né? Estranho, S estranho, a carga efetiva é 1/3, que é a carga, módulo da carga do S, né? No caso do Rho é um pouquinho mais complicado, porque o Rho, na verdade, é uma superposição de U barra e D barra. Então, calcular a carga efetiva não é tão simples, né? Eu não tenho um único sabor de quark dentro da construção da função de onda do meso. Por isso que a carga efetiva para o Rho é 1 sobre raiz de 2, é um pouquinho mais complexa. O raiz de 2 está claro, né? Porque sempre a gente vai ter, na superposição quântica, né? A gente vai ter 1 sobre raiz de 2 e o produto dos estados, né? Dos quarks que constituem o meson Rho, são os estados de U's e D's, os mesons mais leves, né? E os épsilons aqui vocês já conhecem, né? O épsilon quadrado está associado com a virtualidade do fóton e a massa, né, do quark em questão, né? Aqui nos overlaps, principalmente no overlap associado a fótons longitudinais, ainda nós temos o operador laplaciano 2D, né? O operador laplaciano 2D, na verdade, é o laplaciano em duas dimensões, porque a gente está tomando o laplaciano em R, né? Em R. Claro que aqui a gente, no laplaciano, a gente já assumiu que o meu integrando, né? Quem vou aplicar esse laplaciano é para quantidades que não dependem do ângulo polar, né? Então, isso simplifica a expressão do laplaciano. Ele vai só envolver diferenciais, né? Derivações na distância radial, né? Ela vai ser aplicada nas funções φ, né? E as funções φ dependem do módulo de R, não do ângulo polar. Então, aqui eu só estou mostrando que em alguns casos a gente vai precisar calcular o laplaciano dessas funções φ. Mas isso só no caso do longitudinal, né? No transversal, claro, a gente tem uma derivada parcial em R da função φ. O laplaciano só vai aparecer, no caso, só na parte longitudinal. A gente tem um parâmetro delta aqui nesse segundo termo. Na maior parte dos modelos, esse delta é tomado como sendo zero, e então não vai envolver a operação do laplaciano sobre a função φ. Só um modelo, que é o NNPZ, utiliza delta igual a 1. Esse delta igual a 1, a operação do laplaciano vai ter que ser tomada sobre a função φ. Então, só para lembrar, só o NNPZ toma delta igual a 1, e em todos os outros modelos, sem ser este, o delta é zero. Tá? Então, a função de onda longitudinal, o overlap longitudinal, na verdade, só contribui esse primeiro termo, que é o produto da massa do meson, o MV, pela função φ correspondente. Essas funções de onda para o meson, claro, como no caso do fóton, né, elas têm condições de normalização. No caso da função de onda do meson, tem duas condições, dois vínculos, né, para a normalização da função de onda do meson. Uma delas é muito similar à condição de normalização para a função de onda do fóton, que é o módulo quadrado da função de onda do meson, integrado sobre R e Z, né, somado sobre as helicidades dos quarks e dos antiquarks que constituem o meson, né, tem que dar 1. Tá? É
é igual à mecânica quântica, né? Módulo quadrado da função de onda integrado nas variáveis tem que dar 1. Isso tanto vale tanto para a função de onda do meson quanto para a função de onda do fóton. Mas, no caso das funções de onda do meson, tem uma condição a mais, um vínculo a mais, que é o decaimento dos mesons em dileptons, né? Ou em E+, E-, né? Então, tem uma segunda condição, que é a relação entre a largura de decaimento dos mesons com as funções de onda correspondentes, tá? Aqui eu só vou resumir, né, claramente, né? Existe uma relação entre a largura de decaimento com a função de onda do meson calculada em R igual a 0, tá? Eu estou mostrando aqui explicitamente isso, a gente viu naquela disciplina, eu não vou entrar em detalhes de novo, como é calculado isso, mas a gente viu em detalhes naquela disciplina. Basicamente, você consegue ver que essas funções, esses parâmetros, né, VF de T e FV de L, estão relacionados, né? O quadrado dessas quantidades aqui, né, VF ao quadrado, é diretamente proporcional à largura de decaimento do meson vetorial em E+, E-. A maior parte dos mesons vetoriais, o principal canal de decaimento é em dileptons, né? E+, E-, mu mais, mu menos, tal mais, tal menos, se for muito massivo, né? E é, na verdade, esses dileptons que os experimentais medem no estado final, né? O meson vetorial, ele é uma partícula instável, né? Ele tem um tempo de vida finito, né? Então, o que os experimentais medem no estado final, na verdade, é o decaimento do meson em um determinado par de dileptons, né? Pode ser mais e menos ou mu mais, mu menos. Os experimentais não medem o meson vetorial, tá? Eles medem o decaimento de um determinado meson vetorial, tá? Porque quando chega a detectar no detector, quem está chegando lá são os produtos do decaimento do meson, não o meson, porque ele tem um tempo de vida finito, né? Tempo de vida finito. Inclusive, os tempos de vida associados com potenciais ligantes dados pela interação forte são muito curtos, né? Como a gente já conhece, né? Mas, basicamente, é um segundo conjunto de vínculos que tem que ser utilizados para normalizar a função de onda do meson. A condição de normalização usou a mecânica quântica para funções de onda e mais a relação entre a largura de decaimento e a função de onda do meson calculada em R igual a 0, ou seja, na origem, né? A função de onda do meson na origem está relacionada com a largura de decaimento. Toda a parte da modelagem da função de onda do meson está vindo nessa função chamada função escalar, que é a função φ, né, que depende de R e de Z. E aí, em cada um dos modelos que eu enunciei, né, a gente tem uma expressão diferente para a função escalar φ. Tá? Naquela disciplina, a gente mostrou de onde é que é inspirado, né, de onde que se inspira a expressão, né, a dependência em R dessas funções de onda, para essa parte escalar da função de onda. Basicamente, vem da solução da equação de Schrödinger para um potencial confinante colombiano mais oscilador isotrópico. Tá? No caso da função de onda Gauss, né, Lacan-Gauss, né, cônjuge de luz gaussiano, né, as funções φ têm basicamente uma dependência gaussiana, por isso o nome gaussiano, né, Gauss, gaussiana em R, com largura dado por parâmetros RL e RT, a menos da normalização. Né? Então, no modelo para a função de onda Lacan-Gaussian, né, a dependência é gaussiana em R, e as normalizações, que é o NT e o NL, e as larguras dessas gaussianas, tanto para fótons transversais quanto para fótons longitudinais, ou seja, tem 4 parâmetros, né? Esses 4 parâmetros vão ser obtidos a partir da imposição desses dois vínculos, como eu mostrei para vocês. Né? Na verdade, essa primeira condição, na verdade, são duas equações. Né? Tem duas equações, um para o fóton transversal e um para o fóton longitudinal. Então, na verdade, esses dois vínculos nos dão 4 equações. Né? 4 equações com 4 parâmetros, né? NT, NL, RT, RL. As condições são suficientes para determinar explicitamente, né, os parâmetros. Em geral, o pessoal utiliza uma hipótese simplificadora, que assumir que as quantidades FV,
L e T são as mesmas, né? Ou seja, esses dois parâmetros aqui são assumidos como sendo iguais, né? Porque eles são basicamente proporcionais, né, à raiz quadrada da largura de decaimento. Então, na maior parte da literatura, os parâmetros VFT e FVT e FVL são assumidos como sendo iguais. Então, tem um parâmetro a menos a ser determinado, né? Então, esse parâmetro é determinado basicamente diretamente do valor da largura de decaimento experimental, né? Estava comentando com vocês, né, que a primeira condição de normalização da função de onda, na verdade, são duas equações de vínculo, né? Uma relativa à função de onda transversal e outra relativa à função de onda longitudinal, né? Dando, então, quatro equações de vínculo para a normalização da função de onda. O outro modelo é o modelo Boosted Gaussian, né, para a função φ. Tá? Boosted Gaussian é justamente porque é obtida a função de onda no espaço de momento, né? E depois é feito um boost, depois é feito esse boost, né, do sistema de repouso do meson para um sistema onde o meson está se movimentando, né? E depois se faz uma transformada de Fourier do espaço de momento para o espaço de tamanho transverso. Quando a gente faz isso, a função de onda Boosted Gaussian tem esta forma, né, onde a gente vai ter uma normalização, né, NT ou NL, e a dependência em R é mais complexa, que no caso da Gauss-LC, né, que é só gaussiana, tem uma dependência adicional na massa do meson aqui na exponencial, né? Ou seja, é gaussiano em R e também gaussiana na massa do meson. Obviamente se introduz um novo parâmetro, que é esse parâmetro R quadrado, né? R maiúsculo quadrado. Então a forma Boosted Gaussian é um pouquinho mais complicada que a Laicon Gaussian. A dependência é um pouquinho mais complexa, mas em R ainda continua sendo gaussiana, né? Vejam bem que aqui a gente tem três parâmetros a determinar, né? Que é as normalizações NT, NL para as funções φ escalares, né? E o R ao quadrado, parâmetro R ao quadrado. Esses três parâmetros, NT, NL e R quadrado, são obtidos naquelas condições ali que a gente acabou de enunciar, as condições de normalização da função de onda do meson. Nesses dois modelos, né, como eu comentei, se a gente fazer imposição das quatro equações que vinculam a normalização da função de onda de meson, os parâmetros são determinados univocamente, né, dado a massa do meson ou do quark constituinte do meson, tá? Eu estou mostrando aqui as tabelas, né, as tabelas de valores, né, para os parâmetros, né, tanto no modelo Gauss-LC quanto no Boosted Gaussian, né, dos parâmetros da função φ, né, que são o NT, o NL, o RT e o RL, no caso da Gauss-LC, e o NT, NL e a quantidade R ao quadrado, no caso do modelo Boosted Gaussian, né. Eu não preciso fazer nenhuma conta adicional, é apenas impor aquelas quatro condições, né, de normalização e automaticamente se obtém os valores dos parâmetros. Automaticamente não é simples, tá? Calcular isso envolve funções transcendentais desses parâmetros que só tem solução numérica. Então, alguns autores fizeram essas contas explícitas, né? Resolveram essas quatro equações aqui, né, de normalização, dada a massa do meson e a massa do quark que constitui aquele meson, e obtém numericamente os parâmetros, tá? Certo? Então, aqui eu estou mostrando só os parâmetros da JPSI, φ e ρ nos dois modelos para a função de onda do meson e já os valores dos parâmetros calculados a partir das condições de normalização. Só para vocês terem uma revisão, né, sobre esses diferentes modelos das funções de onda do meson, que na verdade são modelos para a função escalar φ, né? Aqui eu enuncio dou referência de dois artigos de revisão, certo? Muito bem escritos, né? Um deles é do Kowalski, Motyka, Watt, esse é um artigo de 2006. É o artigo mais completo de revisão sobre funções de onda do meson e aplicações para processos exclusivos, né? Esse artigo é bem grande, ele tem 42 páginas, né?
ele faz uma revisão bem aprofundada dos modelos para as funções de onda, tanto do fóton quanto dos mesons, né? Um artigo anterior a ele, que é o artigo do Forshall de Sandapen, né, e do Shaw, em 2004, também eles constroem, né, as funções de onda, essas duas que eu comentei, né, e também uma revisão da NMPZ, incluindo mesons mais leves, como o Rho e o Φ. Então, se vocês quiserem saber detalhes, né, de como é que são construídas essas funções de onda, né, e todo o detalhamento do cálculo, né, eu peço que vocês revisem, né, esses dois reviews. Tá? Ainda depois que a gente já determinou a função de onda, que é tranquila, né, ela não depende mais de nenhuma física adicional, né, ou seja, a partir de um modelo para a função de onda do meson, a função overlap é escrita analiticamente, né, analiticamente. Aí a gente vai para a parte física em QCD, que é a construção da amplitude, né, a amplitude de x, r e de b, lembrando que aqui o x tem que ser o x-pômeron, né? O x-pômeron ele é construído a partir das variáveis cinemáticas do processo difrativo que eu vou revisar com vocês. Né? Por exemplo, no processo DIS, né, só vou lembrar o DIS, né, a gente consegue obter a variável de Bjork em x, que vocês estão utilizando aí nas amplitudes de dipolo, nas seções de choque de dipolo, né? A variável x de Bjorken, né, que ele é um invariante de Lorentz, né? Na verdade, ele é construído como uma razão de dois invariantes de Lorentz no DIS, né? Que é a virtualidade do fóton e o produto escalar do quadrimomento do próton e do fóton, né? P escalar Q, né? Essa é a definição de x de Bjorken lá no DIS, né? É um escalar de Lorentz. Né? Esse escalar de Lorentz pode ser escrito em termos das quantidades físicas medidas, né, no experimento. Para fazer isso, eu vou lembrar que o quadrado da energia de centro de massa da interação fóton-próton no espalhamento profundamente inelástico nada mais é definição de energia de centro de massa ao quadrado, né? É o quadrado da soma dos quadrimomentos, né, das partículas iniciais, fóton e próton. Então, a soma do P gama com PP, né, ao quadrado vai nos dar o quadrado da energia de centro de massa fóton-próton. Se eu abrir o quadrado aqui da soma dos quadrimomentos do fóton e do próton, né, eu vou então ter o quadrado do quadrimomento do fóton mais o quadrado do quadrimomento do próton, mais duas vezes o produto escalar do quadrimomento do fóton e do próton. Lembrando que para partículas reais na camada de massa, né, o P quadrado é justamente a massa quadrada da partícula, então o quadrimomento ao quadrado do próton nada mais é que a massa do próton ao quadrado, né? E no caso de partículas virtuais, que é o caso do fóton, né? O quadrimomento ao quadrado do fóton, P gama ao quadrado, é justamente o negativo da virtualidade. Lembrando que a virtualidade Q2, né, é justamente o negativo do quadrimomento do fóton, né? Ou seja, o negativo do quadrimomento P gama ao quadrado. E resta ainda saber quem é duas vezes o produto escalar P gama PP. Vocês conseguem ver aqui claramente, né, que eu posso escrever duas vezes o produto escalar PQ P gama, P próton P gama, em termos de x de Bjork. Né? Ó, duas vezes PQ é Q quadrado, é o x de Bjork, né, dividido por Q2, né? Certo? E aí a gente substitui, então, esse produto escalar em termos de Q2 e de X, né? E de X. Certo? Quando a gente faz isso, claro, né? Quando a gente faz isso, a gente consegue escrever, então, finalmente, o X de Bjorken em termos de Q2, a virtualidade do fóton, a massa do próton e o quadrado da energia centimassa da interação fóton-próton no DIS, né? No caso, eu estou fazendo espalhamento inclusivo, né? O estado final é o estado hadrônico, né? O estado final é o estado hadrônico. Eu acho que eu fiz aí. Aqui tá invertido, né? 2pq p é Q2 sobre x de Bjork, né? Q2 sobre x de Bjork, né? Q2 sobre x de Bjork.
E aqui agora eu quero calcular quanto é que é o x-pômeron que vai entrar aqui na amplitude de polo, no caso do processo difrativo, né? Eu quero calcular também ele em termos das variáveis cinemáticas, né? Eu quero calcular o x-pômeron em termos da energia centimassa gama-pre, da massa do méson, que é a partícula produzida no estado final, e a virtualidade do fóton. A maneira de calcular a relação de x-pômeron com essas variáveis cinemáticas é a mesma que a gente utiliza para o cálculo da x de Bjorken em termos das variáveis cinemáticas no DIS, certo? Então, aqui em T igual a zero, o processo difrativo é para a produção de meson, é esse daqui, né? Obviamente, aqui eu estou fazendo a simplificação, que eu estou trocando um pômeron no canal T, né? No nosso caso, o pômeron é a troca de dois gluons, né? Mas, basicamente, eu tenho aqui na troca, no espalhamento fóton-próton, eu tenho a troca de um objeto, que é o pômeron, né? Produzindo no estado final o próton e o meson vetorial, né? Eu tenho, então, conservação dos números quânticos no vértice do fóton, devido a gente estar trocando um cara que tem os números quânticos do vácuo, né? Como é que eu calculo a relação entre x-pômeron e as variáveis cinemáticas, né? É justamente o fato que a energia centimassa fóton-pômeron ao quadrado tem que me dar o quadrimomento ao quadrado da partícula produzida no estado final, que é o meson vetorial. Ou seja, se eu somar, então, o quadrimomento do pômeron mais o quadrimomento do fóton, tomar o quadrado disto, né, que é justamente a energia de centimassa fóton-pômeron, né, isso tem que ser igual ao quadrado, por conservação de energia-momento, né, tem que ser igual ao quadrado do quadrimomento do meson vetorial, lembrando que o meson vetorial é uma partícula real, né, está na camada de massa, o PV quadrado é a massa do meson ao quadrado. Aqui eu estou supondo, né, que o pômeron, né, porta uma fração de momento x-pômeron do próton. Então, estou pensando que o pômeron é emitido a partir do próton e ele porta, né, uma fração de momento longitudinal que é x-pômeron. Tá? Então, basicamente, aqui eu estou relacionando a massa do meson ao quadrado, né, no estado final, com a energia de centro de massa, fóton-pômeron, onde eu assumi que o pômeron tem um momento que é proporcional ao quadrimomento do próton desta forma, né? A fração de momento longitudinal do pômeron que ele porta do próton para é x-pômeron, tá? Se eu abrir esse quadrado da esquerda, da mesma maneira como a gente fez no caso anterior, né? Lembrando que x-pômeron é uma quantidade menor que 1, né? Então, quando a gente tiver o termo de x-pômeron ao quadrado, a gente pode desconsiderar. E, de novo, do lado esquerdo, a gente vai ter o quadrado do quadrimomento fóton, que é menos que 2. E também o produto escalar, né? Duas vezes o produto escalar P-gama, P-próton, que pode ser escrito em termos do x de Bjorken, né? Em termos do x de Bjorken. E, fazendo isso, a gente consegue mostrar que o x-pômeron pode ser escrito em termos da massa quadrada do meson, da virtualidade do fóton e também do x de Bjorken. Se eu substituir a expressão correta do x de Bjorken aqui, né, a expressão de x de Bjorken do DIS aqui no denominador, a gente consegue mostrar claramente, claro, no limite onde a massa do próton é muito menor que a virtualidade do fóton, né, a gente tem que o x-pômeron pode ser escrito em termos da massa do meson, da virtualidade do fóton e da energia de centro de massa do fóton-próton, explicitamente. Então, só para vocês entenderem, aonde tem x de Bjorken na amplitude de polo, a gente vai escrever x-pômeron, né? E o x-pômeron é escrito em termos de Q2, W e massa do meson desta forma. Basicamente, isso é obtido a partir de conservação de energia-momento no espalhamento fóton-pômeron. Ainda, aqui no cálculo da amplitude, nós teríamos que fazer, né, integrações no bivetor R e uma integração no bivetor B, né? Mas, tanto as funções de onda quanto as amplitudes de dipolo são sempre escritas em termos dos módulos de R e de B. Isso simplifica o cálculo dessas integrais, né? A parte angular da integral em R e a parte angular da integral em B é trivial se a amplitude de dipolo depender apenas dos módulos de RB e as funções de onda, como a gente acabou de mostrar, só depende do módulo de R. Então, ao invés de fazermos 5 integrações, né,
2 em R, 2 em B e mais a integração em Z, 5 integrais. No final das contas, a gente vai fazer só 3 integrais, né? As integrais no módulo de R, no módulo de B e em Z. Estou só dando o detalhe das integrações, tá? Quando a gente faz, então, as integrações angulares, né? Assumindo, então, as dependências dos módulos de B e V, né? As integrações angulares, né? As integrais em θ de 0 a 2π, né? Num caso, em R, a integração angular vai nos dar... em R, a integração angular vai nos dar uma J0, né? Cujo argumento é 1 menos ZR delta, né? Justamente porque a gente está integrando angularmente essa exponencial aqui, ó. Em R, perdão, aqui embaixo. Em R, né, quando a gente integrar em R, a gente vai ter que integrar, na verdade, a E na menos I, 1 menos ER escalar delta, né, e mais a dependência em R que está aqui na amplitude. Né? Quando a gente faz a parte angular, a integração angular, a gente vai obter, como resultado da integração angular, uma J0, né, e essa J0 está avaliada na quantidade 1 menos E R del. A integração angular no momento do parâmetro de impacto B, né? A parte angular vai nos dar uma J0 de B vezes delta, certo? Então, as integrações angulares em R e B vão nos dar duas J0s, né? Uma J0 em B e uma J0 em R, certo? E aí restam três integrações a serem feitas, que é a integral de 0 a infinito no módulo de R, a integral de 0 a infinito no módulo de B, e, claro, ainda a integração em Z, na fração de momento longitudinal em Z. Certo? Como o processo é exclusivo, né? E a seção de choque diferencial depende do módulo quadrado dessa amplitude, tem correções que não foram feitas aqui, né? Quando a gente calcula em QCD a amplitude de espalhamento, né? Em QCD, as amplitudes de espalhamento A, essa que está aqui, né? Ela é imaginária pura, tá? Em QCD, os processos de espalhamento são descritos por amplitudes que são imaginárias puras. Aqui no livro do Forshall, capítulo 1, livro do Forshall, capítulo 2, tá? Livro do Forshall, capítulo 2, você vê explicitamente que você está calculando o processo difrativo em termos da troca de dois números, a amplitude, no final das contas, ela é real. Ela é uma amplitude real. Ela é uma amplitude que é imaginária pura. Amplitude imaginária pura. Bom, como na QCD a gente só vai obter informação só da parte imaginária da amplitude, se a gente quiser calcular a amplitude completa, ou seja, incluindo a parte real, a gente vai ter que fazer alguma cálculo fenomenológico, né, alguma conta teórica, para estimar quanto é que vale a parte real dessa amplitude que a gente obteve na QCD como sendo imaginária pura. Tá? Em geral, o pessoal utiliza a fenomenologia de Red, que é o capítulo 1 do Forshall aqui, né? Que basicamente é ser calculada a razão da parte real pela amplitude a partir da tangente de π multiplicado por a metade do lambda efetivo, né? O que é o lambda efetivo, né? Eu vou assumir que a minha amplitude de espalhamento segue uma lei de potência em x-pômero, ou seja, x-pômero num lambda efetivo, tá? E eu calculo, a partir desse lambda efetivo, que é a dependência efetiva em x-pômero, como lei de potência, né? Eu obtenho a razão da parte real pela parte imaginária da amplitude. Essa forma específica de calcular a razão da parte real pela parte imaginária é inspirada em teoria de Regge, porque na teoria de Regge é assim que a gente calcula a parte real de uma amplitude que é imaginária pura. Tá? Tangente de π, metade da potência efetiva em x-pômero, certo? Onde aqui eu estou mostrando como é que se calcula explicitamente essa potência efetiva. Né? Na verdade é a derivada em logaritmo de 1 sobre x-pômero do logaritmo da amplitude. Tá? Se tu assumir uma lei de potência para isso, obviamente você vai obter o lambda efetivo. O que eu estou falando é assim, eu estou assumindo nesse caso que a amplitude efetivamente tem uma dependência em x-pômero, né? Desta forma.
né, a amplitude é proporcional a x pômero na lambda, e eu quero obter quanto é que é esse lambda efetivo. Tá? Uma outra correção que tem que ser obtida, né, calculada, é a correção devido ao fato que aqueles glums no canal T, né, no caso do processo difrativo, não são idênticos. Né? Eu mostrei aqui na figurinha, essa figurinha aqui, né, ó, que as frações de momento portadas pelos dois glums que são trocados aqui no canal T, que estão acoplando com os quarks, né, têm frações de momentos longitudinais distintos, né? É x e x'. Tudo bem, eu sei que são diferentes, mas só que o modelo para amplitude de dipolo que a gente conhece da fenomenologia do DAS, né, só depende de x e não de x e x'. Então, se eu quero uma amplitude de dipolo que dependa não só de x, mas dependa também de x', eu vou ter que introduzir alguma correção para o fato de eu não conhecer essa informação da dependência em x'. Existem várias maneiras de estimar qual é que é a correção do fato que os glums têm frações de momento distintas. A mais usual na literatura é usar um modelo do Shuvaev, né, onde você corrige a amplitude, né, devido ao fato que você não conhece a dependência em x', só em x, o x pômero, né? Basicamente, uma função analítica dessa função efetiva aqui, dessa potência efetiva, lambda efetiva, tá? Basicamente, ela envolve a função gama. Obviamente, eu não vou ainda entrar em detalhes. Você pode olhar lá o artigo do Shuvaev, ele deriva explicitamente a correção de skewedness, né? Ou correção off-forward, né? É a correção, se você só sabe a dependência em x pômero, como é que você corrige o fato de introduzir uma dependência em x', ou x pômero né? Você multiplica a amplitude por uma quantidade que depende, que é uma função da potência efetiva lambda f, tá? E essa função depende de potências de lambda f e da função gama para dependendo explicitamente da quantidade de lambda efetivo. Tá? Então, partindo da amplitude imaginária pura, que é o que a gente consegue calcular na QCD, no formalismo de polos. Se a gente quer calcular mais sofisticadamente, mais corretamente, né, o processo, a gente vai ter que corrigir a nossa amplitude, primeiro a correção de parte real e depois a correção do fato que, nos nossos modelos, a gente só sabe informação em x pômero e não em x pômero linha, né? Ou em x'. Só sabemos a dependência em x, mas não em x'. Né? Então, é bem mais complicado calcular processos exclusivos do ponto de vista do DIS. Tá? Bom, aí vocês vejam bem que quando a gente está calculando a parte de física, que é o espalhamento do dipolo com o alvo, o próton, né, aquela dependência no parâmetro de impacto, na maior parte dos modelos, é usado aquela oversimplificação, né, onde o perfil, né, de distribuição dos glums dentro do próton assume uma forma uniforme, dado por uma função Heaviside, né? Então, basicamente, a função S de B aqui, né, que acompanha a parte em x e r, é assumida como uma função passo, que basicamente está dizendo que eu tenho uma função uniforme, né, de 0 até o raio do próton, e depois a 0 a partir daí. Tá? Então, significa, usar a função Heaviside significa usar uma distribuição uniforme espacial dos glums dentro do próton. Bom, não tem problema, é daí que saiu o sigma zero lá nas contas do DIS, né? Mas, a princípio, com essa simplificação para a função S de B, lembrando que a dependência em T, momento transferido, da minha seção choque diferencial, é obtida a partir da transformada de Fourier, né, dessa função S de B para momento transferido, certo? Bom, se eu fizer a transformada de Fourier de uma função de Heaviside, que é analítica, né, o que eu vou obter basicamente como resultado da transformada de Fourier do espaço B para o espaço delta, ou seja, fazer a transformada de Fourier de B para delta, né, vai nos dar uma função J1 de RT delta, ou seja, o resultado, se eu usar esse modelo simplificado para a distribuição de glums dentro do próton, vai me dar como dependência e momento transferido uma função altamente oscilante no momento transferido. Tá? Isso não é consistente com os dados experimentais. Tá?
Então, essa simplificação que é sempre utilizada, né, de distribuição uniforme de gluons, quando a gente vai descrever d sigma dt, a seção de choque diferencial num processo exclusivo, apesar de ser analítico, né, o resultado da transformada de Fourier, ela vai nos dar uma dependência t que não é física. Os dados experimentais em pequeno t, por exemplo, né, tem um comportamento que é bem comportado, né, monotônico, né, caindo com delta, né, cai com delta na forma exponencial, e não altamente oscilante, como a predição aqui da transformada de Fourier de uma hipótese de distribuição uniforme. Né? Então, a gente já nem usa, tá? Quando a gente vai calcular para valer seção de choque diferencial para a produção de mesons, a gente não vai utilizar essa aproximação simplificada que os gluons estão uniformemente distribuídos espacialmente dentro do próton. A gente vai ter que usar uma função mais sofisticada para descrever como é que os gluons estão distribuídos espacialmente dentro do próton. Isso existe modelos, claro, fenomenológicos mais sofisticados, né, para a função S de B. O primeiro modelo fenomenológico que funciona contra os dados experimentais é lá do 2003, né, o Kowalski e Theanen, né? Eles constroem, né, a amplitude de dipolo numa forma econal, como é no caso do Glauber-Gribov em física nuclear, né? Basicamente, então, eles estão mostrando que 2 vezes a amplitude de dipolo tem essa forma econal, né? 2 vezes 1 menos E menos 1 meio de uma função que depende de R e de B, né? Obviamente, aqui no modelo do Kowalski-Theanen, a dependência em X, ou X-pômeron, né? E R é diretamente proporcional à distribuição de Bloom, né? No próton, né? XG no próton, né? Claro que tem constante de acoplamento calculada na escala, e uma dependência que basicamente é a transparência de cor, né? Para a seção de choque de dipolo, né? Para amplitude de dipolo, perdão. E a função S de B, aí é mais sofisticada, né? A função S de B é assumida como sendo gaussiana em B. Então, Kowalski-Theanen, em 2003, propõe um modelo um pouco mais sofisticado, mais realístico, para a distribuição espacial dos gluons dentro do próton, né? Ou seja, basicamente a distribuição é gaussiana, ou seja, tem mais gluons concentrados, né, em parâmetro de impacto zero do que para parâmetros de impactos maiores, né? Obviamente tem um parâmetro nessa distribuição gaussiana, que é a largura da gaussiana, que é dada pelo parâmetro BG, que eles têm que ajustar os dados experimentais, mas lembrando que uma transformada de Fourier de uma gaussiana é uma gaussiana, tá? Uma gaussiana em T, tá? Uma gaussiana em T, né? Uma gaussiana em T, ou seja, uma gaussiana em delta ao quadrado, nos dá uma dependência em momento transferido, né? Que é justamente o que os dados experimentais nos dão, que é um decrescimento exponencial com T. Né? Lembrando que módulo de T, que é o módulo do momento transferido, é justamente delta ao quadrado. Então, se na transformada de Fourier eu obtenho uma gaussiana em delta, isso vai me corresponder a uma gaussiana em T, e é o correto, né? Uma gaussiana, não, uma exponencial em T. Né? Uma gaussiana em delta nos dá uma exponencial em módulo de T, que os dados experimentais são consistentes com os dados experimentais. Então, em geral, na literatura, o pessoal usa como perfil para o próton gaussianas, né? Onde eles ajustam esse parâmetro BG, que é a largura da gaussiana. Até você pode relacionar essa largura da gaussiana com o parâmetro de impacto ao quadrado médio, né? Dos gluons dentro do próton. Lembrando, essa função S de B, o perfil do próton, é sempre normalizada a 1. É como é lá a função perfil nuclear, né? A integral no parâmetro de impacto da função perfil tem que dar o número de nucleons. No caso do próton, o A é igual a 1, né? Então, a integral em B da função S de B tem que ser igual a 1. Tem que dar um número de nucleons, né? Muito bem. Isso é um modelo que é bastante utilizado na literatura para a função perfil, né, do próton. Tá? Um outro modelo que é bastante utilizado, né, na literatura é do Watt-Kowalski, né? Isso já é de 2008, né? Onde eles vão construir, né, um modelo, né, para a amplitude de dipolo que depende de B, que eles chamam de Impact Parameters Color Glass Condensate. Né? Basicamente é Color Glass com dependência em parâmetro de impacto. Como é que eles fazem isso, o Watt e o Kowalski? Né?
Eles basicamente vão pegar para amplitude de dipolo o modelo IIM. Vocês estão já careca de saber, vocês estão trabalhando com o modelo IIM. O modelo IIM é uma parametrização do que se espera, né, para amplitude de dipolo vinda do color glass condensate, né? E o que eles fazem? A dependência em B, eles vão colocar dentro da escala de saturação. Tá? Então, o Watt e o Kowalski pegam a IM, né? E lá na escala de saturação ao quadrado do IM, que é basicamente x0 sobre x na lambda, né? Eles introduzem, né, uma dependência em D aí, na escala de saturação. Né? Eles basicamente vão dizer que a dependência em D da escala de saturação é gaussiana. Tá? É uma gaussiana em D com largura proporcional a B, parâmetro BCGC, multiplicada por γ S. Lembrando que o γ S é um parâmetro lá da IM. Né? Basicamente, aqui no caso do Kowalski-Watt, a dependência em B da amplitude de dipolo está dentro da escala de saturação, que é diferente do que o Kowalski e TAMI fizeram em 2003, onde a dependência em B vem apenas, né, fatorada da parte em x e r e é gaussiana. Tá? São duas maneiras de introduzir parâmetro de impacto, né, e que seja consistente com os dados experimentais. Tudo o que eu falei aqui é relativo ao espalhamento fóton-próton, produzindo o meson exclusivamente. Agora a gente vai analisar esse mesmo processo no caso nuclear, tá? Ou seja, a produção exclusiva de mesons na colisão nuclear. Então, o alvo agora é o núcleo, tá? Só agora no núcleo tem uma novidade. O núcleo, principalmente núcleos grandes, né, são objetos muito frágeis, né? Se você der um kick muito grande no núcleo, ele vai se fragmentar, tá? Então, quando a gente está fazendo a análise da produção exclusiva de mesons em alvos nucleares, né, duas coisas podem acontecer, tá? Uma delas é, como o caso que acontece no próton, onde o núcleo, depois do espalhamento, vai se manter intacto, tá? Mas a troca de momento aí pode ser tão grande com o núcleo que ele pode se fragmentar, tá? Então, no caso nuclear, né, a gente pode ter dois tipos de processos, né? Um que é chamada difração coerente, né, onde o núcleo, o alvo nuclear, permanece intacto após o espalhamento, exatamente como acontece no caso do próton, como a gente estava vendo antes. Mas tem um caso onde o kick, né, o momento transferido para o núcleo, é tão grande que ele vai se quebrar. Tá? Claro, mantendo ainda a lacuna da rapidez, caracterizando um processo difrativo, mas o núcleo não fica mais intacto, né? Ele se fragmenta, né, num estado excitado, né, o A estrela. Tá? Isso é denominado na literatura de difração incoerente. Então, na produção exclusiva de meso em colisões nucleares, a gente pode ter esses dois processos, onde o núcleo fica intacto, difração coerente, e o núcleo fica não intacto, excitado, né? Um núcleo excitado no estado final, que é difração incoerente. Tem duas maneiras, cada um desses processos é calculado de uma maneira diferente no formalismo de dipolos de cor. No caso assim, da difração coerente, que é igual ao do próton, né, vai corresponder, então, a se tomar uma média sobre as configurações do nucleon, né, a nível de amplitude, já vou mostrar aqui como é que funciona, né, que esse processo que é coerente, onde o núcleo fica intacto, é justamente ocorre quando o momento transferido, né, o T, é pequeno, tá? O momento transferido pequeno, no caso de alvos nucleares, né, são momentos transferidos menores que o inverso do quadrado do raio nuclear. Então, momento transferido grande ou pequeno tem a ver com quão grande é o inverso do quadrado do raio nuclear. Então, para pequeno t, né, o processo coerente domina, ou seja, o processo onde o núcleo fica intacto. Se o momento transferido é muito grande, né, e o momento transferido muito grande é momentos transferidos da ordem do inverso do raio do próton, né? Quem está sendo provado são os nucleons e não o núcleo como um todo, né? Que é o caso típico no coerente, né? Se eu estou entendendo esse processo em termos de dipolos, né? No caso coerente, que domina para pequeno t, né? O dipolo ele vai se espalhar coerentemente com o núcleo como um todo, né? Então, por isso que o processo é coerente e o núcleo não se excita ou não se fragmenta, né? Certo? Então, no processo coerente, o dipolo vai espalhar com o núcleo de tal forma
que o dipolo espalha coerentemente com o núcleo como um todo. No caso onde a gente está com um processo incoerente, né, o dipolo vai interagir com cada nucleon individual dentro do núcleo. Tá? E aí a maneira de calcular a seção de choque para cada um desses processos é distinta. Né? Então aqui eu vou calcular como é que é a expressão para a seção de choque diferencial, agora do processo gama estrela A, ou seja, fóton núcleo, indo num meson mais o núcleo. Tá? Aqui eu já introduzi aquelas correções que eu já comentei com vocês, né, no caso do próton, né, que é a correção de parte real da amplitude, isso é 1 mais b beta ao quadrado, onde beta é a razão da parte real pela parte imaginária da amplitude, a correção devido ao fato que os momentos dos gluons acoplados aos quarks e antiquarks do dipolo são distintos, né? E no cálculo agora da amplitude, né? Amplitude de dipolo ao quadrado, né? A amplitude de espalhamento ao quadrado, ao invés de tomar apenas módulo quadrado da amplitude, né, como a gente fez no caso do próton, no caso nuclear a gente vai ter que fazer uma média sobre as configurações dos nucleons dentro do núcleo, né? Onde essa média das configurações dos nucleons dentro do núcleo é dado desta forma, né? Então a média sobre as configurações dos nucleons de uma determinada quantidade, de um determinado observável, que no caso nosso é a amplitude, módulo quadrado dela, né? Ela vai depender, essa média, ela vai depender, então, de como é que a gente vai integrar sobre os parâmetros de impacto, né, de cada uma das posições dos nucleons dentro dos núcleos, né? Dentro do núcleo, né? Então, BI, vetor BI, para mim, é a posição de cada um dos nucleons, dos inucleons, né, dentro do núcleo. Tá? Então, essa média aqui, de um determinado observável, é tomada como integral, né, no parâmetro de impacto de cada um, ou seja, na posição de cada um dos nucleons dentro do núcleo, né, onde o peso nessa média é a função perfil nuclear, calculada no valor da posição de cada nucleon, né, e, claro, somado sobre todos os constituintes, né, I igual a 1 até o número total de nucleons. Então, essa média da amplitude ao quadrado, esta média sobre configurações de nucleons do módulo quadrado da amplitude vai ter que envolver e ter, então, uma integral sobre todas as posições dos nucleons, pesada pela função perfil nuclear, somada, né, somada sobre cada um dos constituintes, né, e aqui o observável que a gente vai tomar a média é justamente o módulo quadrado da amplitude. No caso da seção de choque coerente, onde o núcleo vai ficar intacto, né, ele vai envolver apenas a média. A média vai ser tomada antes de tomar o módulo quadrado da amplitude. Né? Então, quando a gente está analisando o caso elástico, ou o caso onde o núcleo não quebra, que é o caso coerente, né, a ordem aqui de aplicação das operações, né, de média e de quadrado é distinta. Né? Então, no caso coerente, o cálculo do módulo quadrado da amplitude é, primeiro, a gente toma a média sobre configurações dos nucleons da amplitude e depois toma o módulo quadrado desta quantidade, certo? No caso da seção de choque incoerente, basicamente a gente vai encarar a seção de choque incoerente como uma medida da flutuação da densidade de gluons dentro do núcleo, né? Onde as médias que a gente vai ter que calcular basicamente é desvio padrão, né? Desvio padrão, que é desvio ao quadrado, né? A variância, né? A variância que é, primeiro, calcular a média da amplitude ao quadrado menos o quadrado da média da amplitude. Né? A variância associada à amplitude de espalhamento fóton-núcleo produzindo o meson mais o núcleo. Né? Mais o núcleo. Então, a quantidade que a gente vai colocar aqui na expressão, né, para calcular a seção de choque diferencial nos dois casos, no caso coerente e no caso incoerente, é distinto. Né? No caso coerente, quem a gente vai botar ali é esta quantidade, e no caso incoerente, a gente vai ter que calcular esta quantidade aqui. Tá? Obviamente que a amplitude de dipolo, no caso nuclear, né, vai ter que ser modificada, né? Lembrando que aqui no caso a amplitude de dipolo, no caso do próton, a função perfil é a função perfil do próton, né?
A extensão mais imediata do caso do próton para o caso do núcleo é trocar a função perfil do próton pela função perfil nuclear. Tá? Então, no caso nuclear, a adaptação é clara, né? Lá na iconal, naquela forma iconal da N de B, né? A gente vai trocar o S de B, no caso do próton, pela função perfil nuclear, né? Ou seja, onde tem S de B, aqui a gente troca por TAB, né? Então, S de B no próton vira TA no núcleo. Por exemplo, isso foi feito pelo Lap Mansaari em 2011. Esse é o modelo da Econal, né? Vocês vejam que é muito parecido com o caso de vocês, né? Na verdade, aqui no caso do Lap, o 4pi, 4pi BP, né? Basicamente é igual ao sigma 0 por 2, né? Ou sigma 0, né? Então, sigma 0 lá da GBW, né? Como estão calculando aí, usando Glauber-Gribov e Alar-Mesto, né? Então, a maneira de que o Lap e o Mansaari calculam uma parte coerente é exatamente como vocês estão calculando aí as amplitudes de dipolo, né? É uma iconal, né? É uma iconal, e lá naquela iconal, no expoente, né? Você tem um meio de uma quantidade que envolve o produto da função perfil nuclear com a seção de choque de dipolo próton, né? Dipolo próton, que é sigma 0 vezes a amplitude de R e de X-pom. Tá? É exatamente como vocês estão usando aí no caso de Glauber-Gribov. Tá? Então, só uma transposição aqui de notação para normalização. Lá no Armesto ele chama 4πb de BP de sigma 0. É a normalização da seção de choque de dipolo lá no caso da GBW. Então, no caso coerente, né, a gente vai ter que calcular então a média sobre configurações no nucleon da amplitude, calculada a partir dessa expressão aqui, na verdade, 2 vezes essa expressão aqui, né? Eu estou calculando aqui explicitamente para vocês, né? Ou seja, eu vou ter que fazer a integração em Z, R e B, né? Do função overlap das funções de onda e a forma funcional de 2 vezes a N, onde a N basicamente segue a expressão Glauber-Gribov, né? Que é uma forma eiconal, onde na eiconal você tem o produto da seção choque de dipolo, próton, com o perfil, a função perfil nuclear. É exatamente a mesma expressão que o Armesto utiliza. Isso no caso nuclear, né? Obviamente aqui não escrevi as expressões para seção de choque diferencial incoerente, porque ela é um pouquinho mais complicada, né? Ela vai envolver o cálculo da variância, né? Então é o mais complexo calcular a seção de choque incoerente no caso nuclear. Então, eu só estou mostrando a mais fácil, que é a obtenção da amplitude mediada no caso coerente, né? É bem parecido. É exatamente o que vocês estão calculando aí para amplitude de espalhamento no caso do Glauber-Gribov, como o Armesto faz o modelo dele. Né? Aqui a gente pode estender o que a gente calculou aqui nas interações fóton-próton, produzindo meson, e nas interações fóton-núcleo coerentes, né? Produzindo também o meson, né? Essas duas seções de choque, tanto o γP quanto o γA, né? Elas servem como input, como entrada, né? Da seção de choque de produção, né? Da seção de choque de produção nas chamadas colisões ultraperiferais, né? O que está por trás das colisões ultraperiferais, né? É que é ultraperiferal no sentido que os núcleos que estão se espalhando, ou os prótons que estão se espalhando, né? Estão com distâncias ou parâmetros de impacto de colisão muito maiores que os seus tamanhos, né? Significando que a interação entre esses caras é basicamente interação eletromagnética, né? A gente já viu no início desse semestre, né, que quando a gente tem partícula carregada, né, viajando com velocidades relativísticas, né, a gente mostrou que o campo, né, campo eletromagnético, né, em torno dessa partícula carregada, que é o campo de Weizsäcker-Williams eletromagnético, né, pode ser pensado como uma nuvem de fótons quase virtuais. Então, a gente já fez isso no início do semestre, né? A gente sabe que uma partícula carregada, e o núcleo, um próton, é uma partícula carregada
com velocidade ultrarrelativísticas, né? O campo eletromagnético a gente sabe calcular por Boost, né? O campo eletromagnético de uma partícula carregada ultrarrelativística tem exatamente a mesma forma de um espectro de fótons, né, com virtualidade muito baixa. Tá? Então, o ponto principal aqui na descrição das colisões ultraperiferais, que é justamente onde os núcleos estão muito afastados um do outro, onde a interação basicamente não é mais interação forte, né? Porque a gente não vai ter interação dos quarks e gluons dentro deles, né? É basicamente eletromagnética, né? A gente está assumindo aqui a aproximação chamada de fotoequivalente, ou de Weizsäcker-Williams, né? Onde a gente vai modelar o campo eletromagnético desses núcleos, ou desses prótons, né? Como sendo um fluxo de fótons equivalentes, né? Ou seja, um fluxo de fótons com uma virtualidade muito baixa. Tá? Nessa aproximação de fóton equivalente, né, que é assumir que os campos desses núcleos ou desses prótons podem ser considerados como se fosse uma nuvem de fótons quase reais, né? Nesses casos, a gente pode calcular as seções de choque de produção dos mesons vetoriais, tanto nas colisões próton-próton ultraperiferais, quanto nas colisões núcleo-núcleo periferais, de forma simples, né? De forma simples, onde o input é a seção de choque que a gente acabou de calcular nessa aula, né? Que são a seção de choque γP indo no meson mais P, ou a seção de choque γA indo no meson mais o núcleo, no caso coerente, né? E a gente vai convoluir essa seção de choque, no caso γP e γA, com o fluxo de fótons equivalentes, né, nos núcleos ou nos prótons, tá? As expressões para os fluxos de fótons equivalentes nos prótons e nos núcleos são bem conhecidos, né? Ômega, que é a energia desses fótons, então a gente vai integrar sobre todas as energias dos fótons, né? Desde energias muito pequenas até energias muito altas, né? O peso nessa integração aqui é dado pelos fluxos desses fótons, né? O espectro, né? Basicamente aqui é o espectro desses fótons quase equivalentes, né? As expressões, né, para esses espectros são conhecidos, existem modelos analíticos, né? Aqui eu estou apresentando o modelo analítico ou parametrização analítica para os fótons equivalentes num próton, ou seja, um próton relativístico, né? A interação eletromagnética desse próton ultrarrelativístico pode ser pensada como a interação dessa nuvem de fótons quase reais que cerca esse próton ultrarrelativístico, né? Então, se eu estou pensando os prótons como uma nuvem de fótons, né, eu vou então ter interações dos fótons de um desses prótons com o próprio o outro próton, né, que está colidindo com ele, ou eu posso ter as interações entre fótons que estão nos fótons equivalentes de cada um dos prótons. Então, eu posso ter colisões gama-gama, ou eu posso ter colisões gama-próton, né? No caso, eu estou pensando próton-próton. Né? A mesma coisa acontece com o caso nuclear, existem modelos analíticos, né, para o espectro de fótons equivalentes no caso de um núcleo, né? É importante aqui, no caso nuclear, que o fluxo de fótons, ou seja, o número de fótons equivalentes, né, escala com z ao quadrado, ou seja, o número de fótons equivalentes num núcleo comparado com o próton é um fator z ao quadrado maior. É um número grande, né? Por exemplo, você está com chumbo, que é 208, você tem 208 ao quadrado, se você for comparar o fluxo de fótons equivalentes no chumbo comparado com o número de fótons equivalentes no próton. Mas existem também expressões analíticas para os espectros de fótons equivalentes para núcleos. Né? Sabido esses espectros, vocês podem calcular qual é, que é a seção de choque de produção desses mesons vetoriais, tanto em próton-próton quanto em núcleo-núcleo, desde que a colisão seja ultraperiférica, né? Onde a interação entre os núcleos ou entre os prótons sejam basicamente eletromagnéticas. Né? Experimentalmente, o que garante que a interação seja ultraperiférica é que o parâmetro de impacto da colisão, né, entre os prótons ou entre os núcleos sejam maiores que 2 vezes os raios desses prótons ou desses núcleos. Tá? Então, é só para resumir que a gente pode usar também o que a gente aprendeu de cálculo de produção exclusiva de meson, tanto para próton quanto para núcleo, né? Pode ser também utilizado como um input, né, uma entrada, para se calcular a produção de mesons vetoriais, né, nas colisões, tanto próton-próton como AA,
que são medidos no LHC, né? Esses tipos de processos são medidos no LHC, lembrando que a máquina, né, a máquina que fazia as colisões ou espalhamentos fóton-prótons foi desligada, né? Em 2015 foi fechado o HERA. O HERA era um collider, né, EP. Então, desde 2015 não se faz mais processos em alta energia de espalhamento elétron-próton, né? O que tem de máquina em andamento é o LHC, e no LHC a gente pode utilizar essa física do γP, γA para calcular, né, a produção de mesons nesses processos ultraperiferais no LHC, que é a máquina que tá em funcionamento, né? Se espera que dentro de 10 anos ou menos, né, existam novas máquinas que façam colisões EP e EA, que são os famosos EICs, né, os Electron Ion Colliders, né? Então já tem programado um Electron Ion Collider a ser construído nos Estados Unidos, né, lá no BNL, né, onde é o RIC, né? Vai ser adaptado o RIC para construir um Electron Ion Collider lá. E também se investiga possibilidades, né, de construir um Electron Ion Collider, né, lá no próprio LHC, né? E, obviamente, nos dois casos tem que se introduzir um feixe novo, que é um feixe de elétrons, né? E utilizar, claro, o feixe de prótons ou de núcleos que já existe nesses casos. Mas, de fato, concreto sendo construído é o EIC nos Estados Unidos, né? O Electron Ion Collider a ser construído nos Estados Unidos, lá no RIC, né? Como uma adaptação do RIC. Então, vai ser o próximo colisor EA-EP que vai entrar em funcionamento daqui a 10 anos, 2030, por aí, já vai entrar em funcionamento. Claro que quando entrar em funcionamento vai ser a tomada de dados, né? Mas todo mundo está fazendo predições do que vai acontecer nesse colisor que está em construção, né? Então, se vocês olharem os artigos na literatura, tem tem vários artigos onde estão sendo calculadas predições, né, para o EIC, né? O EIC dos Estados Unidos, ou as predições para o LHEC, né? Large Hadron Electron Collider, que é a versão EPA no LHC, mas isso é algo para uma escala de tempo muito maiores que o EIC nos Estados Unidos, né? E a escala é de 20 anos, né? Para sair um LHEC, né? Mas está sendo feito predições de quanto é que vão ser a seção de choque, né? Γp e γA, para esses futuros colisores, né? Tanto em escala menor de tempo quanto em escala maior de tempo, certo? Encerro aqui a aula de hoje. Na aula que vem eu vou encerrar a disciplina. Eu quero discutir um pouquinho com vocês como é que a gente descreve produção de partículas em colisões hadrônicas. Aqui na aula de hoje a gente vê só fóton-próton, ou elétron-próton e elétron-núcleo, né? Mas eu quero discutir como é que no Color Glass Condensate, né, como é que a gente descreve espalhamento hadron-hadron produzindo uma determinada partícula, por exemplo, um JPC ou um pion. Como é que é calculada a produção de partículas em colisões de dois hadrons no formalismo do Color Glass Condensate, né? Fico à disposição de vocês.